Olá, bem-vindos ao nosso segundo módulo aqui no curso de elaboração de monografia. Bem, este nosso segundo módulo está dedicado à revisão de literatura e tem também duas aulas. A primeira aula deste módulo, nós vamos falar do que não é revisão de literatura. Por que num curso sobre elaboração de monografia, no módulo sobre revisão de literatura, nós começamos a falar do que não é revisão de literatura? Bem, porque a minha experiência como professor mostra que muitos estudantes não sabem o que é uma revisão de literatura. E eu prefiro começar por dizer o que não é uma revisão de literatura. Uma revisão de literatura não é um compêndio, não é uma elaboração enciclopédica sobre toda a contribuição teórica numa determinada área. Mas este erro acontece porque os professores, e aqui vai mesmo a culpa, ninguém é culpado, estou a brincar, mas aqui vai a chamada de atenção aos professores que ensinam metodologia de investigação científica. Em alguns casos, os professores fazem passar a ideia de que a revisão de literatura é um momento em sede do qual o estudante deve fazer um levantamento geral, completo, exaustivo sobre toda a produção bibliográfica de um determinado campo de estudo. Isto não corresponde à verdade. A revisão de literatura não é esta elaboração de tudo que se escreveu numa determinada área. Imagino que você vai estudar, por exemplo, drilling, perfuração, petróleo. Você não pode estudar tudo o que se produziu sobre técnica de perfuração em offshore, por exemplo. Não é possível. O que é uma revisão de literatura? Afinal, professor Bangula, estás a dar voltas. Bem, uma revisão de literatura, não sendo esse levantamento geral, enciclopédico, exaustivo, sobre toda a produção teórica de um determinado campo de estudo, é uma revisão de literatura, um levantamento das principais e mais atuais contribuições teóricas. Então você vê aqui a diferença entre levantamento geral, global, exaustivo de toda a produção teórica e levantamento das principais e mais atuais. Então, dois critérios que presidem a revisão de literatura são relevância das contribuições teóricas e atualidade das contribuições teóricas. Portanto, em sede da revisão de literatura, o que você deve ler é apenas, ou são apenas contribuições mais recentes, atuais, sobre aquele determinado fenômeno, sobre aquela determinada área do saber e as mais relevantes. As mais relevantes, deixa sublinhar aqui, nem sempre são atuais. Nós até hoje citamos Sócrates, Aristóteles, não é? Ainda se cita Darwin. Por quê? Porque são relevantes, não são atuais, mas são relevantes. Então, ao estudar, ao fazer a sua revisão de literatura, já sabe, primeiro critério é relevância. Pode ser relevância histórica. Depois, atualidade, textos mais atuais naquela área de estudo. Então, esta é a nossa primeira aula do nosso segundo módulo. Portanto, a nossa terceira aula do nosso curso Como Elaborar a Monografia. Vejo-te na nossa segunda aula, em que vamos falar sobre as técnicas que você está à espera para poder, então, elaborar a sua revisão de literatura. Até lá!